Eclesiastes capítulo 8. Nós temos sido expostos, pela graça do Senhor, no livro de Eclesiastes, e hoje vamos iniciar o capítulo 8 do livro de Eclesiastes, e é importante nós recapitularmos aquilo que o irmão Vitor pregou, porque o verso 1 do capítulo 8 está inteiramente conectado com os versos anteriores do capítulo 7. Nós vimos no capítulo 7, nos últimos versos, e no verso 23 e 24, que Salomão afirmou que a sabedoria estava longe dele, e o que está longe e muito profundo, quem o achará? Fomos expostos que a sabedoria, até mesmo a sabedoria dos homens, aquela sabedoria que o Senhor dá para que os homens, inclusive os ímpios, possam viver bem nessa terra, essa sabedoria é rara de se achar entre os homens. Ela é na proporção de 1 para cada 1.000 homens. Nós vimos que Salomão colocou que dentre 1.000 homens, apenas um ele achou que era sábio. Vimos também que Deus criou o homem reto, perfeito, mas o homem se meteu em muitas astúcias, ele se meteu em pecado, ele caiu da sua condição perfeita. Hoje veremos a sequência dessa sabedoria na relação entre autoridades civis, autoridades constituídas por Deus, e a relação com os seus subordinados. Na época de Salomão nós temos a monarquia, na época dos reis, e hoje nós temos os presidentes, nós temos os primeiros ministros, temos parlamentares, temos juízes e temos as demais autoridades civis que são constituídas por Deus e que nós devemos obediência como cristãos, como aqueles que são regidos pela palavra do Senhor. Vamos então ler do verso 1 ao verso 9 do capítulo 8, para depois nós adentrarmos em cada verso, para que o Senhor possa comunicar ao nosso coração a sua verdade. Amém? Vamos ler do verso 1 ao verso 9 do capítulo 8. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem quem tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Até aqui, irmãos. Vamos agora entrar em cada verso e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a entender e a compreender as verdades que está na Escritura. Nós vemos logo no primeiro verso do capítulo 8 que Salomão parece fazer uma pergunta retórica. Quem é o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Como vimos no capítulo 7, a sabedoria ela se encontra nas profundezas e é raro de se achar. Nós temos sido expostos durante todo o livro de Eclesiastes e temos distinguido dois tipos de sabedoria. Nós temos visto a sabedoria dos homens, que é dádiva de Deus também, que é aquela sabedoria que o Senhor comunica inclusive aos ímpios por meio da sua graça comum. É a sabedoria, por exemplo, que nós vimos quando nós estudamos os filósofos gregos. Eram pagãos, mas eram abençoados por Deus, porque Deus deu sabedoria a eles. Mas veja que há uma diferença entre essa sabedoria dos homens e a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Ambas procedem do Criador. Mas enquanto a sabedoria dos homens ainda faz com que os homens permaneçam encurvados, preocupados com as questões terrenas,
já que essa sabedoria é para eles lidarem com as coisas dessa terra, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, é aquela sabedoria suficiente para a salvação dos homens. É aquela sabedoria que transforma o homem completamente e é aquela sabedoria que faz com que o homem não permaneça olhando para baixo, olhando para as coisas terrenas somente, mas ele passa a olhar também para cima, para o alto, porque ele entende que existe uma sabedoria superior que comunica coisas além dessa terra, que são as verdades celestiais e as verdades espirituais. É importante nós termos isso em mente, que existem dois tipos de sabedoria que Salomão está trabalhando aqui. A palavra de Deus em Reis estabelece que Salomão ele foi o homem mais sábio segundo a sua época. Mas nós vimos que a vida de Salomão não expressava uma sabedoria para entender as coisas do alto. Salomão se envolveu em muitas astúcias. Ele teve muitas mulheres, ele transgrediu a lei do Senhor, ele adorou a outros deuses, mas ainda assim a palavra de Deus diz que ele foi sábio. Por isso é importante nós distinguirmos esses dois tipos de sabedoria, que é a sabedoria dos homens, também dada por Deus, e a sabedoria divina, que é para o homem olhar para as coisas do alto, certo? Então nós temos visto aqui que Salomão está questionando quem é como sábio. Essa sabedoria é difícil de se achar. E nós vemos que quando esse sábio ele é iluminado pela sabedoria, e inclui aqui inclusive os ímpios, por meio da sabedoria das coisas dessa terra, até ele tem a sua face transformada. É importante nós vermos uma situação histórica aqui, que nós podemos nos aproveitar um pouco da ideia que nós vimos no final da Idade Média. A Igreja Católica Romana ela trabalhava uma ideia de erudição, que é uma palavra do latim que justamente tem essa ideia de tirar o homem da rudez. O que significa isso? Essa doutrina, essa ideia ensinada pela Igreja na Antiguidade, é uma ideia de que os homens nascem com a cerviz dura. O homem natural, ele nasce em queda, ele nasce em pecado. E, portanto, é necessário que ele passe por um processo de conhecimento, um processo que ele é exposto a determinadas coisas desse mundo para que ele possa ser mais sensível, para que ele possa sair da sua rudez. Por isso a palavra erudição, sair daquilo que é rude. Nós vemos essa ideia ensinada pela Igreja Católica Romana, mas com seus defeitos. Nós vemos que eles ensinavam que por meio de conhecimentos, que por meio da arte, por meio da literatura, o homem pudesse ascender a essa condição de imperfeição para uma condição mais elevada. Mas, à luz das Escrituras, nós vemos que isso não é suficiente. Apesar disso, nós podemos afirmar que os homens que são iluminados por essa sabedoria terrena, por essa sabedoria que não é aquela que faz ele olhar para cima, ainda assim nós podemos ver um homem sendo quebrado um pouco. Nós podemos ver que aqueles que têm conhecimento, que aqueles que são criados por meio de poesias, por meio de literatura, por meio de boa música, eles tendem a olhar melhor para o horizonte, melhor para aquilo que os cercam. Eles têm uma certa sabedoria para interpretar as coisas dessa terra. Por isso que nós podemos entender que, de certa forma, o rosto desses homens, eles reluzem e a sua dureza ela é afastada parcialmente. Mas, à luz de toda a Escritura, nós temos que essa sabedoria ela é inferior. É somente uma sabedoria vinda do alto, uma sabedoria superior, uma sabedoria que faz os homens se preocuparem com as coisas do alto, que torna realmente o homem com a face iluminada, como Moisés teve a sua face iluminada depois que ele se encontrou com Deus, desceu do monte para falar com o povo, de tal modo que o povo teve medo de Moisés, porque o seu rosto brilhava, reluzia. Essa é a ideia aqui, irmãos. Por mais que o homem, o ímpio, ele possa ter o seu rosto reluzido por causa dessa sabedoria para as coisas terrenas, essa sabedoria e essa iluminação não se compara com uma iluminação superior, com uma iluminação do Espírito Santo, que nós podemos afirmar que faz com que as nossas faces brilhem mais do que diamantes. Ela não apenas reluz, ela traz prejuízo para quem enxerga por causa da dificuldade, quando aqueles são iluminados pelo Espírito de Deus. A sabedoria dos homens, que também é dádiva de Deus, ela muda a face dos homens por meio de entendimentos adquiridos para lidar com as coisas importantes dessa vida, mas essa sabedoria ainda deixa os homens encurvados, olhando para baixo. Somente essa sabedoria, que é como um diamante raro de se encontrar,
que somente aqueles que possuem o Espírito Santo, que têm a graça de recebê-la, que podem olhar para cima e compreender e louvar o triuno Deus por conta disso. Prosseguindo no verso, nós temos o verso 2, e nós podemos conectar do verso 2 até o verso 5, que Salomão agora ele vai entrar num outro assunto. No primeiro momento, ele trabalhou a questão da sabedoria, a sabedoria tanto para as coisas terrenas como a sabedoria para as coisas do alto. Agora ele vai estender essa sabedoria que nós temos visto desde o capítulo 7 e aplicar essa sabedoria na relação que envolve subordinados e o rei, certo? Então, existe uma sabedoria na forma de lidar com as autoridades constituídas por Deus. E nós vamos ver que do verso 2 até o verso 5, nós podemos conectar, porque é a Escritura, com o que Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 13. Na época que Salomão escreveu o Eclesiastes, nós vimos que os homens eram governados por reis, inclusive o povo de Deus, Israel. O rei possuía poderes absolutos na antiguidade. Diferente deveria ser com o povo de Deus, onde o rei tinha seus poderes limitados pelos mandamentos do Senhor. Isso aqui é importante nós atentarmos. Por mais que nós tenhamos uma compreensão, às vezes, muito negativa da monarquia, isso por conta da nossa época republicana, nós fomos ensinados a odiar a monarquia, a entender que monarquia só existe como um poder absoluto, onde o rei faz o que bem entende. Nós devemos entender que com o povo de Deus, Israel, o rei não tinha legitimidade para fazer o que ele bem entendia. Nós vimos que hoje na Inglaterra, por exemplo, a rainha ela tem seus poderes limitados pelo parlamento, né? Uma monarquia parlamentarista. Nós podemos entender isso também lá no Antigo Testamento, onde o rei tinha os seus poderes limitados pelos profetas e pela palavra de Deus. Nós vemos isso claramente quando o rei Davi peca. O profeta admoesta, chama ele ao arrependimento e chama ele a retornar ao caminho porque ele havia transgredido uma lei constituída por Deus. Então nós temos que entender aqui que o rei, ele tinha poderes limitados por Deus. E todo rei, inclusive aqueles que não eram do povo de Deus, quando eles extrapolam aquilo que Deus estabelece para eles, eles se tornam tiranos e se tornam déspotas. O ponto aqui que o pregador está ressaltando é que o rei possui autoridade concedida por Deus para governar os homens. Esse poder, ele não é absoluto, mas esse poder ele é limitado. Deus dá as diretrizes para esse homem governar. Ele não possui poder divino para fazer aquilo que ele bem entende. Aqui é até interessante a gente trazer um conceito do mundo jurídico, que é a ideia de procuração. Né? Todos nós no dia a dia já recebemos procuração ou já concedemos procuração a alguém para nos representar. O ponto aqui é o mesmo. O mandato de Deus aos governantes é justamente essa ideia. Toda vez que nós damos poderes por meio de procuração a alguém para nos representar, existem poderes limitados. Aquela pessoa ela tem poderes limitados para nos representar. Nós ainda permanecemos na titularidade do poder, mas delegamos o poder para que aquela pessoa possa nos representar em alguns atos. Essa é a ideia que nós devemos ter por trás do mandato de Deus. Essa é a ideia de mandato. O governo civil, o rei, ele possui um mandato, ele possui poderes que Deus outorgou a ele, transferiu para ele, delegou a ele para que ele pudesse governar para o bem dos homens. Em razão desse poder para governar os homens, que nós devemos temer as autoridades constituídas e agir sabiamente, que é o ponto que Salomão está trabalhando aqui, é se submeter ao rei, observando os seus mandamentos. Em Romanos capítulo 13, nós podemos abrir a palavra do Senhor para acompanhar esses versos, nós vamos ver que cerca de 700 anos depois, Paulo vai justamente escrever sobre isso, ao trabalhar a ideia de governo civil. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1 em diante, para nós entendermos o papel do governo civil, que é uma autoridade sobre nós, sejam reis nas monarquias, sejam os parlamentares na república e os demais governantes, prefeitos, vereadores e outros mais que exercem autoridade sobre nós. Nós vemos no verso 1 do capítulo 13
capítulo 13 de Romanos. Vamos abrir a palavra do Senhor, capítulo 13 de Romanos, para todos acompanharem. Paulo vai instruir que todo homem, não somente os cristãos, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui é um ponto importante para nós destacarmos, porque Deus, ele cria o mundo e estabelece uma hierarquia. Nós vimos no quinto mandamento, quando estudamos o quinto mandamento, nosso dever de honrar pai e mãe, nós vimos que o quinto mandamento ele é um núcleo que se aplica às demais relações. Aquilo que o quinto mandamento está aplicando à relação familiar, onde os pais são autoridade dos filhos, nós temos uma extensão onde as autoridades superiores têm essa autoridade vinda de Deus para exercer sobre os subordinados. É por isso que na igreja existem líderes. Deus estabeleceu uma hierarquia entre os homens. Os pais em relação aos filhos, os presbíteros em relação aos membros na igreja, a autoridade civil em relação aos subordinados, aos cidadãos, né? Quem é da Força Armada entende muito bem essa questão de hierarquia e disciplina, tem uma estrutura toda hierarquizada das patentes. É justamente essa ideia, nós vemos isso no mundo. Esse é o mundo criado por Deus, ele estabeleceu hierarquias. E Paulo está dizendo que essa hierarquia, essa autoridade, ela decorre de Deus. Deus instituiu essa autoridade. No verso 2 ele vai falar, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a essa ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo está trabalhando aqui, que é a ideia também que Salomão está trabalhando, que o governante, ele tem autoridade vinda de Deus. É o próprio Deus governando por meio deles. Seja para o nosso bem, seja para o nosso mal. Eles foram instituídos por Deus. É importante nós termos isso principalmente na aplicação, porque a nossa cultura é uma cultura de insubordinação. Nós não queremos nos subordinar. Os filhos não querem se subordinar aos pais. Os homens não querem se subordinar aos policiais. Há um problema com a autoridade na nossa sociedade. As pessoas não entendem que aquelas pessoas que foram revestidas por autoridade, elas estão ali porque Deus colocou. Nós vemos isso, por exemplo, lá em João, em capítulo 19, quando Cristo está perante Pilatos, e Pilatos fala que tinha um poder de crucificá-lo ou de soltá-lo. O que Jesus Cristo responde? Ele fala que o poder que ele tem, que a autoridade que Pilatos, um pagão, um romano tem, decorre de Deus. O poder de Pilatos de crucificar Cristo, o Filho de Deus, decorre do próprio Deus. Deus colocou Pilatos e deu autoridade a ele, por mais que ele seja responsabilizado por seus atos. Esse é o ponto que nós devemos entender aqui. Nós vamos ver na aplicação que, independente do político que esteja exercendo sobre nós o governo, ele foi colocado por Deus. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele de centro. Paulo fala que resistir a eles é resistir contra o próprio Deus. Resistir contra eles de modo indevido, nós vamos ver depois que existe a maneira devida de desobediência civil, é ir contra o próprio Deus. E é atrair para si mesmo condenação. Paulo está deixando a questão aqui bem pesada, está restringindo bem o cuidado que os cristãos devem ter em relação às autoridades civis. Porque ele vai falar no verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. A ideia da espada aqui é de lesão mesmo, até de matar, certo? A ideia é de até matar, aplicar uma pena capital. Por isso que ele porta a espada, pois é ministro de Deus. Irmãos, Paulo está falando de César aqui. Paulo escreve aos romanos, e nós vimos na história da igreja, fomos expostos aqui durante o tempo, como a igreja foi perseguida pelos imperadores romanos.
principalmente de forma mais asseverada por Nero. E Nero foi constituído por Deus. Toda autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela civil, foi estabelecida por Deus. E os cristãos foram perseguidos por conta disso. E nós vimos também que Paulo estabelece aqui que nós não devemos temer a essa autoridade, porque só teme a autoridade aquele que pratica o mal, porque ela foi colocada ali para praticar a justiça. Por mais que no nosso tempo há uma perversão de justiça pelas autoridades civis. Ainda assim, podemos falar no geral, olhando genericamente, que o Estado ainda pune o mal. Não da maneira como é exigido pela palavra de Deus, mas ainda se pune o mal. E nós devemos temer a eles por conta disso, porque são ministros de Deus para o nosso bem. Então nós devemos ter isso bem claro na nossa mente, irmãos. Seja o rei na monarquia, seja na república as autoridades civis, seja Bolsonaro, seja Temer, seja Lula, seja qualquer outro que venha governar sobre nós, Deus colocou eles naquele lugar e deu a eles poder para governar. Isso é duro para nós, porque o comportamento nosso de insurreição é justamente buscar ofender as autoridades. Nós vamos ver adiante que existe um modo e o tempo para você desobedecer, mas veja, não é ofendendo a autoridade, não é xingando a autoridade, como nós vamos ver mais adiante. Então, o ponto que nós devemos ter em mente aqui é que a autoridade constituída por Deus, o ofício que esses homens praticam, decorre de Deus, não é algo intrínseco. Lula não tem o poder dentro de si. Lula tem o poder para governar na medida em que ele está exercendo o ofício de presidente. Os vereadores em Cabo Frio, eles têm o poder de governar a nossa cidade na medida que eles estão exercendo o ofício. É uma prerrogativa atrelada à sua função. Na medida que esses homens saem do ofício, eles perdem o poder constituído por Deus. E nós vamos ver que na medida que eles extrapolam os limites estabelecidos pelo Criador, eles também agem de forma ilegítima e devem ser desobedecidos. É nessa sintonia que nós vamos entrar no verso 6 de Eclesiastes capítulo 8. No versículo 6, Salomão vai trabalhar justamente essa ideia. Ele vai dizer que porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Nós estamos dentro de um contexto. Salomão está trabalhando uma relação entre os subordinados com a autoridade civil, com o rei. É nesse contexto que nós devemos interpretar os versos 6 e os versos 7. E como nós interpretamos? Que propósito é esse que Salomão tem em mente? Como vimos até aqui, a regra é que todos nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas por Deus, sejam elas quem forem. Contudo, o sábio, que Salomão vai trabalhar aqui, o sábio ele sabe distinguir o tempo e o modo para a obediência e para a desobediência. É esse o ponto que ele está trabalhando aqui, sobre tempo e modo. Ele fala no verso 7, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém o declare. Ele não conhece o futuro. Nós não conhecemos o futuro. A regra é que nós devemos nos sujeitar à autoridade, porque Deus colocou essa autoridade sobre nós. Contudo, o sábio há de distinguir o tempo em que ele há de obedecer às autoridades constituídas, o modo pelo qual ele obedece a essas autoridades constituídas, mas existirá tempos em que nós deveremos desobedecer. E não somente haverá um tempo em que nós deveremos desobedecer essas autoridades constituídas sobre nós, como também um modo bíblico de desobedecer essas autoridades.
não é indo nas ruas, não é vandalizando um prédio público, não é xingando. Não é esse o modo que Deus chama os crentes em Jesus Cristo, os crentes que são guiados pelo Espírito Santo a manifestarem a sua irresignação, a sua insatisfação ou o seu protesto por causa de atos ilegítimos vinda do Estado. É esse ponto que Salomão está trabalhando aqui. Quando esses governantes eles se afastam dos limites estabelecidos por Deus, nós vimos que eles exercem mandato. Assim como um presidente exerce mandato, toda autoridade exerce um mandato dado por Deus. O governo civil é um mandato divino para que os homens exerçam o governo civil. E nós vamos ver que quando esses homens extrapolam os limites dados por Deus, eles se tornam usurpadores. Por que usurpadores? A ideia da palavra de usurpar é porque eles estão tentando ter um poder e uma autoridade que eles não podem ter. Diante disso, cabe aos sábios desobedecerem às autoridades. Quando, por exemplo, aqui é até interessante nós relembrarmos um conceito bíblico de esferas, que nós temos que a Escritura ela separa toda a realidade por esferas. Nós temos a esfera familiar e Deus constitui uma autoridade nessa esfera, os pais. O pastor não pode adentrar na esfera familiar e exigir que os pais ensinem de determinada forma. Ele deve instruir os pais a exercerem a autoridade bíblica. Existe uma outra esfera que é a esfera eclesiástica, que é a esfera da igreja. E as autoridades constituídas nessa esfera são os presbíteros, são os pastores. E o prefeito não pode entrar nessa esfera e dizer o que deve ser pregado ou quando o culto deve ser realizado. Porque Deus não deu esse poder ao prefeito ou ao presidente. Ele deu o poder aos presbíteros. Assim como os presbíteros não devem se envolver com a política sem se afastar do seu ofício, porque o ofício dele é para ele governar a igreja, não é para ele governar o Estado. Veja a atuação das esferas estabelecidas por Deus. Deus criou autoridades em cada esfera, eles devem agir dentro desses limites. Quando o pastor quer governar, ser prefeito, ainda sendo pastor, ele confunde as coisas. Ele confunde a esfera pública do Estado com a esfera eclesiástica da igreja. Nós vimos isso recentemente. É importante nós termos isso em mente. Não tem muito tempo que as igrejas foram fechadas por decretos. Não tem muito tempo que isso aconteceu e nós podemos, infelizmente, passar por isso de novo. A história do cristianismo é uma história de obediência e uma história de desobediência. Quando nós vamos lá em Atos capítulo 6, nós vemos que, Atos capítulo 5, 28, nós vemos que a primeira perseguição dos cristãos veio dos judeus. O sinédrio, representado ali pelos sacerdotes, eles impediram ou quiseram impedir que os cristãos pregassem o evangelho para todo o povo. E o que o Pedro diz perante o sinédrio, ele e os outros apóstolos? Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Quando os cristãos mais à frente foram obrigados a prestar culto a César, que tinha um conceito de homem-deus para os romanos, os cristãos foram perseguidos por quê? Porque eles reafirmaram isso. Primeiro cumpre a nós obedecer a Deus do que a César, porque somente Cristo é Senhor. Quando mais à frente, na Idade Média, o Papa e sacerdotes romanistas buscaram estabelecer doutrinas falsas e obedecer os cristãos a terem condutas que não estavam na palavra de Deus, o que nós fizemos, nós de raízes protestantes, nós protestamos contra a igreja. Nós desobedecemos às autoridades constituídas eclesiásticas. Nós desobedecemos no comunismo, nós desobedecemos no socialismo, nós desobedecemos no nazismo.
Porque cristãos, encorajados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, eles entenderam que Cristo é Senhor, que Deus concede autoridade limitadas aos homens e eles não podem usurpar isso. É por isso que quando algum governante estabelece horários de culto ou estabelece dias e quando a igreja deve funcionar, nós devemos desobedecer. Porque a palavra deixa bem clara que Deus constituiu presbíteros e pastores para governar a sua igreja. Ele não constituiu prefeito, não constituiu vereador, não constituiu presidente, não constituiu deputado federal, não constituiu senador. Isso é uma herança reformada, irmãos, muito bem elaborada na Reforma Protestante. A ideia de laicismo é para proteger a igreja. Os ímpios se apropriaram dessa doutrina para dizer que é uma proteção do Estado, é para proteger a igreja, é para nos proteger. É a separação das esferas. É essa a ideia que Salomão está trabalhando aqui, quando ele fala que existe tempo e modo. Infelizmente, esses homens são pecadores. Muitos deles exercem um governo civil, mas não foram regenerados. Muitos vão governar para o nosso bem, ou para o nosso mal, a depender do propósito divino. Mas alguns irão usurpar o poder dado a Deus. E nós devemos, então, desobedecê-los por conta disso. Prosseguindo em Eclesiastes, capítulo 8, do verso 8 em diante, agora, 8 e 9, nós vamos chegar à etapa final aqui da perícope. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que se entrega a ela. Verso 8, nós podemos ainda seguindo essa ideia de tempo e modo para se rebelar, assim como existe tempo e modo para a desobediência, também existirá tempo em que a autoridade civil ela será perversa. Essa é a ideia aqui. A ideia aqui é que não há tréguas nessa peleja, existe uma luta na nossa realidade, porque os homens são pecadores, os homens vão extrapolar os limites estabelecidos por Deus. Uma hora a igreja vai querer entrar na esfera do Estado, outra hora o Estado vai querer entrar na esfera da igreja, o Estado vai querer entrar na esfera familiar. Os homens vão extrapolar os limites estabelecidos por Deus. Não há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que ela se entrega. A ideia aqui é que os reis e as autoridades que se entregam à perversidade, eles serão punidos aqui ainda. Eles serão dispersos na sua perversidade. Eles sucumbirão na sua própria perversidade. No verso 9 vai dizer: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. É a mesma sintonia aqui, irmãos. É a mesma sintonia. Haverá tempo, infelizmente, que os homens, as autoridades civis, exercerão domínio sobre os outros homens para arruiná-los. Aqui nós não devemos entender somente do que tange, no primeiro momento do texto, é justamente a esfera do governo civil. Existirá momentos em que o governo civil, o déspota e o tirano buscará arruinar os homens por meio da sua autoridade. Mas existem outras relações que Salomão está constatando aqui debaixo do sol, onde o homem busca dominar o outro homem e arruiná-lo. Nós temos pais, por exemplo, que exercem a sua autoridade de forma opressiva. Nós temos patrões, por exemplo, que roubam os seus funcionários na relação comercial, na relação trabalhista. Então nós devemos entender que essa constatação de Salomão, ela se aplica a todas as esferas, certo? Não somente no governo civil, mas o homem pecador, ele vai buscar arruinar o outro homem e haverá tempo que isso ocorrerá. Mas isso não passa
despercebido aos olhos de Deus. Vamos agora para algumas aplicações. Vamos juntar aqui para tentar ter concentração, com barulho é complicado, né? Vou tentar falar bem devagar para os irmãos que estão mais lá no fundo poderem ouvir. O primeiro ponto que nós devemos aqui entender das aplicações aqui do livro de Eclesiastes, dessa perícope que nós vemos, e nós vimos isso com bastante repetição, que é que todo homem, o dever de todo homem, de submeter às autoridades constituídas por Deus. Como nós vimos no início, a nossa cultura é uma cultura de desrespeitar as autoridades. Nós vemos isso no Instagram, no Facebook, como as pessoas elas têm uma atuação repressiva contra os policiais. Os policiais que estão trabalhando, eles recebem pedradas, eles recebem chutes da própria população no exercício das suas funções. Nós vemos como isso está impregnado na nossa cultura. E nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos, a nossa primeira reação é ter raiva das autoridades. Quando nós estamos dirigindo o nosso carro e nós estamos parados numa blitz, a nossa primeira reação é reclamar. Os policiais não têm mais o que fazer do que está fazendo blitz. Estou fazendo uma blitz legítima, né, com um propósito legítimo. Nós respondemos rispidamente os policiais porque nós temos horário a cumprir. Nós estamos indo para o trabalho. E aquela autoridade está ali só para atrapalhar a minha vida. E à luz das Escrituras, esse não deveria ser o nosso comportamento. Nas eleições passadas, muitos cristãos, e até hoje, promovem muitas ofensas ao governante atual. Muitas ofensas, xingamentos. Nós estamos nutrindo ódio por esse governante. É como se ele não tivesse sido ordenado por Deus para estar lá. Até se for para nosso mal. E esse é o ponto que nós devemos tomar cuidado e refletir à luz do que nós vimos hoje em Eclesiastes, porque nós devemos orar pelos governantes. Orar para que eles possam exercer o governo civil para o nosso bem. Orar para que mesmo que ele não venha se arrepender para a salvação, ainda como ímpio, porque ele está exercendo o governo civil, e infelizmente a regra na proporção é que tenhamos mais ímpios do que cristãos governando lá, numa democracia, nós devemos pedir ao Senhor que ele venha governar com justiça, ainda que ele não faça isso. Significa que o governante atual ou os posteriores não têm responsabilidades? Muito pelo contrário, irmãos. Eles responderão ao Criador que delegou poder a eles por como eles governaram. E esse é o nosso descanso. É nessa verdade que nós descansamos. Porque nós confiamos que por mais que eles ajam contra a igreja de Cristo, contra a justiça, contra a verdade, nós devemos sim desobedecer quando for contrário à palavra de Deus, mas desobedecer no modo correto, por meio das instituições, por meio da influência no parlamento, por meio às vezes mais drástico de não cumprir uma ordem legal estabelecida, como por exemplo deixar de pregar determinada doutrina porque fomos proibidos a isso. Então nós devemos ter que Deus estabeleceu esses homens para governar sobre nós e nós devemos respeitar essas autoridades, seja ela quem for. O segundo ponto que nós devemos trabalhar, isso é uma doutrina bíblica que nós trabalhamos já na exposição, é que nós devemos não ter uma subordinação cega. E não somente a autoridade civil. Nós não devemos nos subordinar cegamente aos pais, aos nossos pais. Porque como pecadores eles podem estar
fora dos parâmetros bíblicos, indo contra a palavra de Deus, nós devemos desobedecer. Nós temos que ter cuidado em seguir líderes religiosos de modo cego, porque a autoridade desses líderes, dos pastores, é na medida em que eles estão de acordo com a palavra de Deus. E quando eles saem desses limites, nós devemos desobedecer o pastor. Nós devemos repreender os líderes. Como? Por meio da disciplina eclesiástica. Tempo e modo. Existe um modo correto de a gente desobedecer à autoridade eclesiástica. O ponto aqui é que nós não temos pastores, pais e autoridades civis como divindades. Só existe um Deus que possui autoridade e poder absoluto. E ele outorga parcela desse poder para que os homens possam governar dentro das esferas estabelecidas por ele. Isso é bem importante nós termos destacados. E o terceiro ponto e último é que existe somente um rei supremo. A linguagem de Eclesiastes aqui é uma linguagem que trabalha a monarquia, o rei. Nós temos somente um rei que é supremo, somente um rei que governa com absoluta justiça, com amor e com misericórdia. Somente um que é onisciente, que é aquele que pode prever, que sabe o futuro porque ele decretou. Nós temos somente um que tem poder sobre o vento, sobre o mar e sobre a tempestade. Somente um que tem poder sobre a morte, pois ele a venceu. Como predisse o profeta Isaías, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todo sempre. Somente Jesus Cristo é o Rei Supremo, somente Ele possui autoridade absoluta, somente Ele não erra no seu governo, somente Ele exerce um governo cheio de justiça e cheio de misericórdia. Por isso que somente Ele é digno de ser adorado, somente Ele é digno de ser exaltado e somente Ele é digno de ser glorificado para todo sempre. Essa é a nossa história. Essa é a nossa raiz cristã. Nós não seguimos autoridades cegamente. Nós entendemos que existe somente um que devemos seguir e que não erra e que não usurpa, porque dele é todo o poder. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, te